Walter Andrew Schiller nasceu no dia 18 de março de 1891, no estado de Illinois, nos Estados Unidos. Foi um físico, engenheiro e estatístico, e ficou conhecido por ser o pai do controle estatístico da qualidade. Outras grandes contribuições feitas por ele foram a criação do ciclo PDCA e do controle estatístico dos processos. Com isso, ficou conhecido também por ser um dos gurus da qualidade. Schiller acabou falecendo poucos dias antes de seu aniversário, no dia 11 de março de 1967, aos 75 anos de idade. Schiller ingressou nos campos como engenheiro, economista, físico e estatístico. Graduou-se pela Universidade de Illinois e, aos 26 anos, obteve seu doutorado em física pela Universidade da Califórnia. Começou seu trabalho como engenheiro em 1918 na empresa Western Electric. Em seguida, pediu transferência para a companhia Bell Telefones e Laboratórios, onde permaneceu até 1956 e desenvolveu análises estatísticas. Durante seu trabalho na Bell, atuou como consultor do governo indiano no Departamento de Guerras dos Estados Unidos da América e também na Organização das Nações Unidas. Em paralelo, o guru da qualidade licenciou em grandes universidades como a de Harvard, Rutgers e Princeton. A maior contribuição de Schiller para a qualidade foi a introdução da estatística aos processos de garantia da qualidade. Antes dele, a qualidade nas indústrias consistia basicamente em inspecionar o produto final, visando assegurar que não havia algum defeito ou problema. Com a introdução das cartas de controle propostas por Schiller, foi possível aplicar métodos de prevenção para garantir a qualidade do produto durante o processo de produção, não mais monitorando as saídas depois da produção, mas impedindo a produção de produtos defeituosos. Schiller foi fundamental para que se pudesse encarar a qualidade como um processo completo, que não ocorre apenas na hora de monitorar as saídas. Ele provou que era possível analisar a produção como um todo, visando corrigir os problemas durante os processos e não somente descartando produtos defeituosos ao final do ciclo. Mais que isso, Schiller criou um método preciso para determinar as causas das não conformidades, utilizando fórmulas concretas para demonstrar isso, por meio da estatística e dos números. Bom, além de Stuart, ele contribuir para o controle de qualidade, a gestão de qualidade, com seus estudos que foram e importantes, ele também contribuiu para a gestão de qualidade em si, né? Ele colaborou para o desenvolvimento de métodos estatísticos e, de acordo com essa teoria dele, ele vai definir que planejamento de definições operacionais e específicas de um relatório de pesquisa deve estar de acordo com métodos estatísticos. Ou seja, o que isso quer dizer? Que para ele as características de dados devem comunicar entre termos estatísticos, porque ele acreditava que os dados apresentados deveriam ser evidentes para que pudesse demonstrar clareza nos resultados, ou seja, ele se preocupava com o resultado final de um processo. Bom, ele também colaborou bastante para conceitos de média, variância, que são conceitos trabalhados dentro de disciplinas de estatísticas, e ele, como físico, também reforçou algumas leis físicas que estavam encaixadas dentro desse contexto estatístico, que era algo que ele gostava bastante. E ele discutia, dentro desses aspectos, física e estatística, as regras das grandes constantes. E através da estatística, Schur obteve diversas contribuições para as leis físicas. Ele publicou um livro em 1931, no ano de 1931, e o livro se chamava O Controle Econômico de Qualidade da Produção de Manufatura. Nesse livro, ele já apresentava alguns princípios básicos do controle de qualidade, que posteriormente foi aprofundado, foi mais trabalhado em um livro chamado Método Estatístico do Ponto de Vista do Controle da Qualidade, que foi lançado em 1939, já foi mais aprofundado, mais detalhado. Ele foi um cara genial, ele é assim, reconhecido assim como sendo um cara genial,
porque ele, além de contribuir bastante para esse aspecto da qualidade que é muito importante, por isso ele é conhecido como guru da qualidade, ele também trouxe contribuições para a indústria, para a estatística em si, que era algo que ele estudava bastante, e ele desenvolveu melhorias significantes na gestão dos processos e da alta qualidade que hoje temos em algumas indústrias. Hoje em dia, o nome dele é bastante lembrado e tem sido usado como referência para grandes estudos. Então, daí a gente percebe a importância que esse nome, que esse cara, ele trouxe para o quesito de qualidade. O PDCA é um método de gerenciamento de projetos que possui como objetivo controlar e melhorar produtos e processos de forma contínua, entendendo os pontos fortes e fracos e os utilizando em favor da organização. O ciclo é dividido em 4 etapas, sendo elas: planejar, executar, checar e agir. É um método de gestão de 4 passos, utilizando para o controle e melhoria contínua de processos e produtos. O fator principal desse processo se baseia na repetição. A ferramenta é aplicada de forma sucessiva nos processos de forma a encontrar a melhor maneira de realizar as atividades. Por isso, o planejamento do processo, a padronização das atividades, a documentação e as medidas são primordiais para o sucesso do seu funcionamento. O método PDCA é essencial para manter as melhorias da empresa sempre em ação. Ele é utilizado principalmente para encontrar uma solução para um problema. Geralmente, o problema já aconteceu mais de uma vez e já foi remediado na empresa. O ciclo PDCA oferece uma análise mais profunda da situação e das possíveis soluções. Sendo assim, costuma trazer técnicas mais efetivas para a resolução da questão. Além disso, o método também pode ser utilizado para remediar pontos fracos da empresa, mesmo que eles ainda não tenham trazido nenhum problema ao investimento. É uma forma de prevenir que processos sofram alguma dificuldade de realização, além de promover melhorias contínuas no processo operacional do empreendimento. Por ser um método muito versátil, ele pode ser utilizado para os mais diversos fins, inclusive em atividades do dia a dia. No contexto empresarial, o PDCA é muito utilizado na melhoria de processos, na tratativa das não conformidades, no desenvolvimento de um novo produto e na implantação de padrões. Uma organização que consegue se estruturar dentro das 4 fases do ciclo PDCA tem mais chances de atingir seus objetivos e melhorar continuamente. Lembrando que qualquer empresa, independente do porte ou da modalidade, pode aplicar o método, por ser um processo completamente adaptável e interativo. Assim, o uso regular do PDCA garante mais confiabilidade no desempenho das atividades da empresa, além de maior produtividade e assertividade da equipe. Como colocar o ciclo PDCA em ação? Temos a primeira etapa, que é planejar, identificar o problema, analisar o processo e criar o plano de ação. Mas o que é isso? Essa etapa envolve entender o que precisa ser melhorado, analisar o fenômeno, levantar os dados para então criar um plano de ação. Etapa 2, fazer, que é o do. Do significa colocar o plano de ação em ação, que é executar as atividades definidas no plano. Etapa 3, check. Checar, monitorar, verificar os resultados obtidos. Agora, pare e pense. Faz sentido mudar, agir, criar, transformar e não medir? Medir requer um processo maduro, ou seja, com um nível mais alto de maturidade. O que vale aqui, que é essencial à execução, é medir o resultado da ação que você planejou na etapa plan e que você executou na etapa do. Etapa 4. Agir. Act, analisar os resultados obtidos e concluir o que foi positivo e eficaz no plano para ser replicado em outro ciclo PDCA. Agora, como aplicamos tudo isso em uma empresa no dia a dia? Vou dar um exemplo. Etapa plena. Se fizermos 10 ações no plano para monitorar a satisfação do cliente. Etapa do, implementamos, ou seja, colocamos as ações em prática. Melhorou a satisfação do cliente ou achamos que melhorou porque nosso processo parece melhor? Etapa check. Etapa action. Ok, deu certo, mas das 10 ações, qual foi a de maior impacto?
ou qual foi de fato a ação percebida pelo cliente. O controle estatístico do processo, o CEP, é uma das formas de qualidade muito utilizadas por indústria da cadeia automobilística para fazer o monitoramento e gestão dos processos. O CEP tem como objetivo analisar, estudar e apresentar a variabilidade dos processos. Diferente do que a maioria das pessoas acreditam, podemos aplicar o CEP em qualquer tipo de processo, seja ele de manufatura e transformação, prestação de serviço ou mesmo um processo administrativo. Para isso, basta entender as variáveis do processo, saber os limites ou critérios de aceitação e utilizar o método para efetuar a análise e monitoramento. Para a aplicação, é importante entender que quando as coisas possuem variações, pequenas ou grandes, entre si, mesmo na natureza podemos botar essas variações como, por exemplo, um ramo com folhas. Embora se pareçam muito, não são iguais. Nós, seres humanos, também possuímos diferenças entre altura, cor dos olhos, tamanho dos pés, entre outros. De acordo com o Bradesky, para que o controle estatístico de processos seja eficaz, são necessários 10% de ação estatística e 90% de ação administrativa. Este controle eficaz contém 5 ingredientes principais: técnicas estatísticas, técnicas de solução de problemas, liderança e atitude para aperfeiçoamento da produtividade e da qualidade, planejamento de qualidade e método sistemático que atua como catalisador. Created using Powtoon.